Chega ao fim da segunda passagem de Gerson pelo Flamengo. Será que ele vai para a Arábia ou vai para o Zenit? O Flamengo já foi comunicado pelo clube que a multa rescisória do jogador será paga e vai cair na conta nas próximas horas para o jogador se despedir do Flamengo. Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo o que acontece lá no Flamengo. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, quero dar um recado para os torcedores rubro-negros que estão, entre aspas, caindo na pilha dos rivais. Gente, na boa, com todo respeito, o Flamengo sai maior ainda dessa Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo já era um clube enorme, sai maior ainda. O Flamengo sai com 150 milhões de reais no bolso por ter jogado 4 partidas nessa competição. O Flamengo sai de fato com uma internacionalização da marca muito bem feita. O Flamengo já era muito conhecido no mundo inteiro, mas se tinha algum que ainda não conheceu o Flamengo, passou a conhecer, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que é para você, torcedor rubro-negro, ficar extremamente feliz e contente e orgulhoso, acima de tudo, sobre essa participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Caiu para um gigante, que é o Bayern de Munique. Um gigante. E eu não vou comprar o discurso de que bateu de frente, quase venceu, quase empatou. Não. Em nenhum momento ficou no quase. Em nenhum momento. O Bayern de Munique teve o controle do jogo durante os 90 minutos, mas isso não vai fazer com que a participação do Flamengo tenha sido horrível na Copa do Mundo de Clubes. Pelo contrário, eu acho que foi melhor até do que eu imaginava. Dito isso, galera, um ponto a se lamentar nessa Copa do Mundo de Clubes é a lesão do Pulgar, né? Lembrando que ele foi substituído ontem ainda no primeiro tempo, e foi direto para o hospital por conta de uma suspeita de fratura no pé direito. E a suspeita, infelizmente, foi confirmada. O Flamengo emitiu um comunicado oficial aí, dizendo o seguinte: o meio-campista Eric Pulgar foi encaminhado ao hospital ainda durante a partida entre Flamengo e Bayern de Munique, onde exames constataram uma fratura no 5º metatarso do pé direito. O atleta retorna ao Brasil com a delegação nesta segunda-feira e será reavaliado no Rio de Janeiro para a definição dos próximos passos no tratamento da lesão. Pessoal, ele já teve uma lesão igual a essa em 2023, tá? E na época ele não passou por cirurgia, foi um tratamento conservador e ele demorou cerca aí de 2 meses para poder voltar aos gramados. Agora ele vai passar por essa cirurgia provavelmente, então assim, ele vai ficar pelo menos 2 meses fora. Gente, estamos em julho, né? 30 de junho, já estamos aí na metade do ano, então julho, volta lá para setembro talvez, e aí fica a dúvida de como voltará, como vai ser esse retorno do jogador aos gramados. E, para piorar toda a situação, o Flamengo de fato está perdendo o Gerson, porque uma informação que a gente acabou de trazer com exclusividade nas outras redes sociais. Inclusive fica a dica aí, galera: Twitter, @VeneCasagrande, Instagram, @VeneCasagrande, e TikTok também tô lá, mas eu não faço dancinha no TikTok não, tá? Quem quiser ver Vene dançando, não é no TikTok. Lá eu faço vídeos dando informações, tal como essa do Gerson, e no TikTok é Vene Casagrande 7, tá? Porque alguém já tá usando Vene Casagrande. Dito isso, galera, o Gerson está de saída do Flamengo. Por quê? Informação que a gente trouxe agora, eu saindo do SBT, recebi um telefonema e a pessoa me disse: ó, Vene, pode cravar aí, o Zenit já comunicou ao Flamengo que vai pagar a multa rescisória do Flamengo de 25 milhões de euros e levar o Gerson. Então o Flamengo já foi comunicado que nas próximas horas esse valor, cerca de 160 milhões de reais na cotação de hoje, vai cair na conta do Flamengo, e com isso o Gerson vai assinar a rescisão dele para poder viajar e se apresentar ao Zenit. Inclusive o Zenit vai disponibilizar um avião privado, um avião particular para o jogador viajar e assinar o contrato válido por 5 anos. Lembrando que o Zenit, os jogadores já se reapresentaram, já estão treinando, e agora o Gerson vai viajar e vai se apresentar e vai assinar esse contrato. Então, Flamengo, portanto, perdendo um baita jogador, que é o Gerson. Inclusive, não é nenhum absurdo considerar o Gerson o melhor jogador do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. E ele se despede com um gol, né? Porque ele marcou um dos gols do Flamengo contra o Bayern de Munique. Então, nessa segunda passagem do Gerson, ele fez aqui, eu anotei, 144 jogos, 12 gols marcados e 24 assistências.
além de ter se tornado um líder, capitão, né? O cara ali do vestiário, dos bastidores, e também ter renovado o contrato recentemente. Então é algo que, com certeza, muitos torcedores rubro-negros consideravam o Gerson ídolo máximo. De repente a idolatria possa diminuir um pouco por conta dessa condução, que eu acho que foi uma condução muito mal feita pelos representantes do atleta. Nessa negociação com o Zenit. O Flamengo renovou o contrato, fez um esforço absurdo para renovar o contrato do Gerson em abril, e quando eu falo esforço, é esforço mesmo, até mesmo financeiro. Por exemplo, o contrato dele iria até 2027. O Flamengo fez questão de renovar até 2030, dando um baita aumento salarial, deixando, entre aspas, de lado o tema renovação do Arrascaeta, porque o Arrascaeta tem contrato até 2026. Então, a prioridade teria que ser o Arrascaeta, mas não, botaram o Gerson como prioridade após o pai e empresário do atleta, seu Marcão, reclamar publicamente do salário do jogador, e aí o Flamengo fez o esforço e renovou. Aí, 2 meses depois, simplesmente, o Gerson e o seu Marcão aceitam uma proposta do Zenit, convencem o Zenit a pagar a multa rescisória do Flamengo de 25 milhões de euros à vista. Isso precisa ser dito. E agora o jogador vai partir para o Zenit. Essa vai ser, deixa eu ver aqui, a terceira vez que ele vai para a Europa, né? Porque ele foi para a Europa, para Roma, depois do Fluminense. Aí jogou na Fiorentina, veio para o Flamengo. Aí no Flamengo ele foi para o Olympique de Marseille, voltou para o Flamengo e agora, pela terceira vez, ele vai para o futebol europeu. O Gerson está com 28 anos e fazendo uma análise sobre essa venda, digamos assim, né? Venda entre aspas, que o Flamengo não vendeu. O Flamengo não negociou nada, o Flamengo simplesmente não tem nada a fazer. Se o Gerson aceitou a proposta do Zenit, o Zenit vai pagar a multa rescisória, o Flamengo nada pode fazer. Mas, óbvio, ninguém queria perder o Gerson, baita jogador, mas 160 milhões de reais à vista num jogador de 28 anos é uma boa transação, uma boa operação. Agora fica a dúvida de quem o Flamengo vai trazer para repor, porque não dá para você ficar sem pulgar por pelo menos 2 meses, perder o Gerson e apostar, entre aspas, em De La Cruz, que é um jogador que, fisicamente falando, ele não entrega tudo que se espera dele. Na verdade, eu acho que ele entrega tudo que se espera, porque o De La Cruz sempre teve esses problemas físicos. A questão é, no futebol argentino, o calendário não exige tanto do atleta, tal como exige aqui no futebol brasileiro, e ele está sentindo essa pressão. Enfim, então é isso, pessoal. O Zenit comunicando ao Flamengo que vai pagar multa rescisória. Quero saber a opinião de vocês, qual é o sentimento de vocês em relação ao Gerson. Para mim, continua sendo ídolo, tá? Eu acho que, e repito, isso é algo muito pessoal, idolatria é algo muito pessoal, mas eu vou sempre considerar o Gerson ídolo, mas, de repente, óbvio, como torcedor, eu acho que eu teria uma opinião que ele poderia ter conduzido melhor essa situação envolvendo o Zenit. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui no canal Vinei Casagrande. O que vocês acharam aí dessa situação? O Gerson foi mal, foi bem, sai pela porta da frente, não sai pela porta da frente? Quero a opinião de vocês. Galera, uma outra curiosidade aí que eu li, se eu não me engano, tá? Não sei onde eu li, mas o Flamengo é o primeiro clube fora da Europa a marcar 2 gols no Bayern de Munique. Eu acho que isso responde a muita gente que está, entre aspas, debochando da eliminação do Flamengo. Não tem o que debochar, repito. E eu, desculpa estar falando sobre isso de novo, porque tem me chamado a atenção, assim, a forma como as pessoas estão tentando ironizar a participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo sai enorme dessa competição, enorme. Cabeça erguida total. E não entrem nessa de ficar crucificando, massacrando, buscando culpados. Luiz Araújo. O Rossi. Gente, não entrem nessa. Pelo contrário, para bater palma para a participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clube. Vamos para mais uma semana, galera. A galera precisa erguer a cabeça. Acho que o Flamengo fez um jogo extremamente digno diante do Bayern de Munique. E eu vou aproveitar e já vou entrar aqui na pauta que eu quero trazer para vocês. Ontem a entrevista coletiva do Felipe Luiz foi perfeita. Foi mais uma aula de futebol. Acho que o Felipe Luiz foi perfeito em todos os sentidos, analisando a derrota do Flamengo contra o Bayern de Munique. E muita gente debate os erros do Flamengo, porque o Flamengo errou muito. Eu repito a minha opinião que eu falei no vídeo de pós-jogo. O Flamengo errou muito por conta do Bayern de Munique. O Bayern de Munique fez o Flamengo errar. E o Felipe Luiz tem a mesma visão que eu, porque ele falou o seguinte em entrevista coletiva sobre os erros do Flamengo contra o Bayern de Munique. Abre aspas. Mérito do adversário que te leva a cometer erros. Algumas vezes conseguimos sair da pressão deles e outras não. Outras vezes que escolhemos a saída longa, eles têm qualidade para ganhar os duelos. É um adversário que te
leva a cometer erros e não importa como você joga. Dessa forma de jogar, eu acredito que mesmo errando, estaríamos mais próximos de conseguir um feito que seria a vitória sobre o Bayern de Munique. É isso, exatamente. Em determinado momento você acha que você está conseguindo sair da pressão alta do Bayern de Munique, mas não. Eles estão te levando ao erro, porque o Neuer joga como se fosse um líbero. Aí quando você faz a bola longa, eventualmente o Neuer vai sair, vai tirar essa bola, ou eles terão uma outra maneira para se defender. Não tem jeito. O Bayern de Munique está muito acima dos clubes brasileiros, está muito acima do Flamengo, que é hoje o líder do Campeonato Brasileiro. A discrepância dessa elite do futebol que o Felipe Luiz fala para o futebol brasileiro é enorme. E na coletiva ele foi questionado como diminuir essa distância. Ele falou, é praticamente impossível, porque todos os bons jogadores, eles compram. No caso, o futebol europeu vai e compra. Aí ele citou o Vinícius Júnior. Se o Vinícius Júnior tivesse continuado no Flamengo, hoje o melhor jogador do mundo estaria ainda no futebol brasileiro. Estevão já está a caminho do Chelsea. Então não tem como competir. Repito, economicamente falando, é impossível competir. Méritos do Bayern de Munique, fez um grande jogo e mereceu vencer o Flamengo da forma que venceu. Vamos para as boas notícias do Flamengo. O que o Flamengo pode comemorar nessa participação? Eu posso ter esquecido de algo, vocês podem comentar aí, depois eu falo em outros vídeos. Mas, primeiro, a parte financeira. O Flamengo se despede do Mundial com 150 milhões de reais de premiação. Só para vocês terem noção, o Flamengo ganhou 83,7 milhões de reais só pela participação. Nas vitórias do Chelsea e do Esperance, o Flamengo ganhou nos 2 jogos 22 milhões de reais. No empate com o Los Angeles, 5 milhões e meio de reais. E a vaga nas oitavas de final da Libertadores da América deu ao Flamengo 41,3 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro mesmo. O Flamengo tem que fazer esforço para participar dessa competição todos os anos que ocorrer. De 4 em 4 anos o Flamengo tem que estar lá, porque é uma injeção de dinheiro que o clube recebe. O Palmeiras, que chegou às quartas, só de chegar às quartas ganhou 83 milhões de reais. É praticamente o valor que eles investiram para comprar o Paulinho junto ao Atlético Mineiro. No dinheiro, no caso, porque teve jogador envolvido. Só para vocês terem noção como essa competição paga bem. Outra boa notícia do Flamengo, Jorginho chegou muito bem ao Flamengo, estreou na Copa do Mundo de Clubes, 4 jogos, na minha concepção, fez 4 bons jogos com a camisa do Flamengo, não sentiu pressão, hoje para mim é titular absoluto, sem sombra de dúvidas. Para mim é uma boa notícia nessa Copa do Mundo de Clubes. Outra boa notícia, que é considerado o patinho feio da zaga do Flamengo, que todo mundo que escala o Flamengo ideal na concepção dessas pessoas, não coloca esse jogador, Léo Pereira. Mas ele fez uma competição grandiosa, absurda, jogando muita bola. Tem que elogiar o futebol do Léo Pereira nas últimas partidas. Quando ele errou em derrotas do Flamengo, todo mundo criticou. Agora tem que elogiar. Tá jogando muita bola o Léo Pereira. Parabéns pelas partidas que esse jogador vem fazendo com a camisa do Flamengo. Outra boa notícia, o Alacian. Se antes da competição ele valia, tô aqui, gente, hipoteticamente falando, tá? Se antes da competição ele valia 10 milhões de euros, hoje ele vale 20. O garoto se mostrou para o mundo. Foi extremamente importante para o Flamengo, fazendo 2 gols importantes. Muito bom ver a valorização de um jovem da categoria de base do Flamengo. E repito o que eu já falei em outros momentos, não lembro se é aqui no canal ou no SBT. O bom futebol apresentado por o Alacian dá à diretoria do Flamengo a tranquilidade para buscar reforços para o setor ofensivo. Porque é um jogador que se mostra que tem capacidade sim, não sente pressão, que dá conta do recado caso seja necessário. Agora, alguns pontos negativos. Infelizmente, a lesão do Pulgar, que foi direto para o hospital após ser substituído. E o Flamengo até emitiu uma nota oficial, que eu vou ler aqui. Eric Pulgar substituiu no primeiro tempo de Flamengo e Bayern de Munique, seguiu para o hospital para realizar exames no 5º metatarso do pé direito. Ou seja, se for confirmada a fratura no 5º metatarso, vai ficar um longo período longe dos gramados. E nesse caso, o Flamengo não tem culpa de nada. Lance de jogo acabou acontecendo. Porém, teoricamente, quem entra no lugar dele é De La Cruz, que inclusive ficou 9 minutos em campo contra o Bayern de Munique. Foi uma boa notícia também, né? A gente pôde ver o retorno do De La Cruz, porque é um jogador que estava desde o dia 10 de maio sem disputar uma partida. E aí o De La Cruz entra no time e joga ao lado do Jorginho. Mas o Gerson é um ponto negativo para mim, porque o Gerson acho que foi o melhor jogador do Flamengo na competição, tá? É um bom debate isso, fica até o questionamento para vocês, quem foi o melhor jogador do Flamengo na competição, mas o Gerson com certeza está no top 3 ali, sem sombra de dúvidas. Não é nenhum absurdo indicar o Gerson como o melhor jogador do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Mas o lado negativo é que ele está de saída. Então, e aí? O que o Flamengo vai fazer?
sem empolgar durante um bom tempo. De La Cruz, uma incógnita fisicamente falando. Gerson de saída, o Flamengo vai ter que ir ao mercado fazer contratação para esse setor, porque não pode, pensando em títulos importantes de Libertadores, Campeonato Brasileiro, contar com a sorte, contar com um De La Cruz voando fisicamente. A gente sabe que De La Cruz voando fisicamente é quase uma utopia, né? Porque é um jogador que está sempre se lesionando, sempre tendo problemas físicos, e isso não é de agora, é desde os tempos de River Plate. Só que no River Plate o calendário exigia menos desse atleta. O futebol brasileiro exige muito mais. Viagem, grama, tudo que vocês já conhecem muito bem, e ele ainda é jogador de seleção uruguaia, o que acaba forçando ainda mais o atleta na temporada. Mas esses, para mim, são os pontos positivos, os pontos negativos. Se eu esqueci de algum aí, tanto negativo quanto positivo, vocês podem mencionar nos comentários. Mas, repito, gente, eu acho que o torcedor do Flamengo tem que sair de cabeça erguida dessa eliminação. Vejo muitos rivais zoando, mas não tem jeito. O nível de futebol, da elite do futebol europeu, como diz o Felipe Luiz, está muito acima dos clubes brasileiros. O Flamengo, na verdade, faltou sorte, porque teoricamente era para pegar o Benfica, né? Mas o Bayern de Munique acabou perdendo para o Benfica pela primeira vez na história. E aí deu Flamengo e Bayern de Munique. Se fosse o Benfica, eu acho que a gente teria muito mais chance, sem sombra de dúvida. Mas enfim, vida que segue, agora é focar no Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. A derrota do Flamengo para o Bayern de Munique por 4-2 nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes ainda repercute, mas o que realmente inflamou a nação foi a declaração polêmica do goleiro Manuel Neuer. Sem rodeios, o ídolo alemão afirmou que a vitória foi fácil. Isso mesmo, fácil. Em um tom despreocupado, e até desdenhoso, o camisa 1 do Bayern resumiu o confronto contra o Flamengo como se tivesse sido apenas mais um treino de luxo. E essa fala caiu como uma bomba entre os torcedores rubro-negros. A frase foi dita em uma entrevista improvisada a jornalistas peruanos após a partida, e o vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais. Para muitos flamenguistas, a resposta soou como provocação, um desrespeito a um clube que lutou, marcou 2 gols e teve momentos de reação contra uma das potências do futebol mundial. Neuer, que inicialmente respondia em alemão, mudou para o inglês e espanhol para facilitar o entendimento dos jornalistas, e foi nesse momento que soltou a frase que incendiou as redes: "Not complicated." Fácil. Ou seja, não foi complicado, foi fácil. Quando um jornalista questionou se o Flamengo não teria complicado o jogo após marcar o segundo gol, um pênalti cobrado por Jorginho que deixou o placar em 3-2, Neuer não hesitou, repetiu que o Bayern controlou tudo. A declaração pegou mal, principalmente porque ignorou o esforço do rubro-negro, que mesmo saindo atrás por 2-0 com apenas 8 minutos de jogo, não se entregou. O time de Felipe Luiz foi valente, buscou o jogo, chegou a empolgar a torcida e flertou com o empate em alguns momentos antes de levar o 4º gol. Para a torcida rubro-negra, a fala de Neuer feriu o orgulho. Afinal, não estamos falando de um time qualquer. O Flamengo é bicampeão da Libertadores, tem um elenco milionário, tradição e camisa pesada. A forma como o Bayern começou o jogo, abrindo 2-0 rapidamente, foi mérito, claro, mas também contou com o rubro-negro nervoso nos primeiros minutos. Depois disso, o Flamengo reagiu, criou chances, fez 2 gols e até teve volume ofensivo, o que gerou críticas ao excesso de confiança dos alemães e a leitura de que o placar foi confortável durante todo o jogo. Torcedores e até ex-jogadores repercutiram a entrevista de Neuer nas redes, destacando que faltou respeito e que a verdadeira resposta será dada dentro de campo, futuramente. Com o fim da participação no Mundial, o Flamengo agora vira a chave. A delegação chega ao Brasil nesta terça-feira e já volta seu foco para as 3 frentes restantes: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O próximo desafio já tem data marcada: duelo contra o São Paulo, pela 13ª rodada do Brasileirão, onde o Fla entra como líder da competição. Internamente, o discurso é de levantar a cabeça, aprender com os erros e seguir com o objetivo de conquistar títulos importantes na temporada. E no vestiário, não faltam líderes para usar a fala de Neuer como combustível. Afinal, o que ele chamou de fácil pode se transformar em motivação para um Flamengo ainda mais cascudo e faminto. Essa história ainda não terminou. E a resposta pode vir no lugar que mais importa: dentro de campo.